Olá, curiosos! Sejam bem-vindos ao Mundo Curioso. Os psicopatas somam apenas 1% da população mundial, mas isso é mais do que suficiente para que muitos especialistas façam deles seus fascinantes objetos de estudo. A partir das pesquisas realizadas, descobriu-se que os psicopatas são pessoas que não sentem culpa, que, na, que Os psicopatas são apenas 1% da população mundial, mas isso é mais do que o suficiente para que muitos especialistas façam deles seus fascinantes objetos de estudo. A partir das pesquisas realizadas, descobriu-se que os psicopatas são pessoas que não sentem culpa, que são extremamente impulsivas e muito manipuladoras. Mas existem pesquisas recentes que apontam muitos outros traços que podem tornar um psicopata. Para ficar por dentro de mais curiosidades interessantes sobre esse distúrbio mental, não deixe de conferir esse vídeo. Será que você conhece alguém que se encaixe nessas características? Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no sininho. Venha fazer parte desse mundo curioso. Psicopatas não sabem o que é medo. Medo é um sentimento tão comum que nos parece estranho que algumas pessoas não sejam capazes de reconhecê-lo. Mas mesmo com uma expressão facial tão reconhecível, os psicopatas não conseguem compreender essa sensação. Isso ficou confirmado em um estudo realizado em Georgetown University, Estados Unidos, em que 36 crianças de 7 a 10 anos fizeram um teste em que era preciso reconhecer expressões faciais. A maior parte delas não teve problema algum em distinguir rostos neutros, raivosos e aterrorizados. Porém, aquelas que demonstravam tendências psicóticas simplesmente não conseguiam entender o que as expressões de medo significavam. Descobriu-se que essa capacidade está relacionada com a amígdalas cerebelosas, estruturas que controlam a resposta ao medo e que são menores nos psicopatas. Essas diferenças de tamanho fazem com que as pessoas não consigam interpretar o medo, mas aparentemente não afeta nenhuma outra sensação. Isso faz com que os psicopatas também tenham problemas para sentir e demonstrar medo, além de não saberem como responder a esse sentimento. Certa vez um psicopata que participava de um estudo semelhante declarou: "Eu não sei como essa expressão se chama. Eu não sei como essa expressão se chama, mas sei que é assim que as pessoas ficam antes de eu esfaqueá-las." Psicopatas precisam de dopamina. Se você se interessa pelo assunto, já deve ter se perguntado o que leva os psicopatas a matar e o que faz deles tão manipuladores. Eis que o comportamento desse tipo de pessoa está diretamente relacionado à dopamina, o neurotransmissor. Se você se interessa pelo assunto, já deve ter se perguntado o que leva os psicopatas a matar e o que faz deles tão manipuladores. Eis que tais comportamentos. Eis que o comportamento. Eis que o comportamento desse tipo de pessoa está diretamente relacionado à dopamina, o neurotransmissor, que ativa o centro de recompensas do nosso cérebro, causando a mesma sensação que temos quando nos apaixonamos, comemos chocolate ou usamos drogas. A diferença é que para os psicopatas a necessidade é maior, a sensação é mais intensa. É como se eles fossem viciados em dopamina. Um estudo de Vanderbilt University, Estados Unidos, administrou Um estudo em Vanderbilt University, Estados Unidos, administrou anfetamina. Um estudo da Vanderbilt University, Estados Unidos, administrou anfetamina para induzir a produção de dopamina em 30 voluntários com tendências psicóticas. Através da radioatividade, os pesquisadores conseguiam medir a quantidade de neurotransmissores produzida e notaram que aqueles que se mostravam altamente antissociais, com desejo e impulso de controlar os outros, produziam muito mais dopamina do que outras pessoas. Psicopatas ocupam cargos altos. Um levantamento realizado em 2003 na Universidade de Oxford, na Inglaterra, reuniu as profissões que mais contam com psicopatas. Descobriu-se que muitas das pessoas com distúrbios mentais se tornaram policiais, advogados e cirurgiões. No entanto, a posição mais ocupada pelos psicopatas foi a de diretor executivo.
Tal pesquisa confirma os resultados de um estudo de 2010, em que 203 executivos responderam questionários para avaliar seus traços psicóticos. O pesquisador responsável concluiu que 1 a cada 25 entrevistados era psicopata, número muito superior ao índice geral da população. Essa é uma má notícia para o mundo corporativo, já que os psicopatas costumam ser péssimos líderes e não se dão bem com outras pessoas. Em geral, se eles não conseguem manipular seus empregados, tendem a usar a força tática do terror. Psicopatas podem ser trolladores. Em uma pesquisa realizada por psicólogos de várias universidades canadenses, internautas responderam à pergunta: quanto tempo você passa online? E você faz comentários no YouTube? Além disso, os participantes precisavam indicar se concordavam ou discordavam de frases como "eu gosto de trollar as pessoas em fóruns ou nos comentários de sites", "eu gosto de bancar o vilão em jogos e torturar outros personagens", e "já mandei pessoas para sites chocantes só por diversão". Os resultados mostraram que os trolladores apresentavam muitas características da chamada tétrade sombria, que é uma intersecção de quatro tipos de personagens. Os resultados mostraram que os trolladores apresentavam muitas características da chamada tétrade sombria, que é uma intersecção de 4 tipos de personalidade: sádica, maquiavélica, narcisista e psicótica. Pessoas com esse tipo de personalidade gostam de ferir os outros. Pessoas com esse tipo de personalidade gostam de ferir os outros. São desonestas e não guardam remorsos por suas ações. Os pesquisadores também apontaram que existe uma ligação entre essas características e o tempo que se passa trolando as pessoas na internet, o que pode dar início a um círculo vicioso de psicopatia. Psicopatas não têm um bom olfato. Em setembro de 2013, 2 pesquisadores decidiram catalogar todos os odores conhecidos pelo homem. Eles descobriram que os homens eram capazes de identificar 10 tipos de cheiros. Em 2013, 2 pesquisadores decidiram catalogar todos os odores conhecidos pelo homem. Eles descobriram que os humanos eram capazes de identificar 10 tipos de cheiros. Enquanto a maior parte das pessoas não tem problema em reconhecer o aroma de um queijo gorgonzola ou de um cheiro de grama recém-cortada, o mesmo não acontece com os psicopatas. Isso acontece porque as pessoas que apresentam esse tipo de distúrbio mental têm uma menor atividade no córtex orbitais. Assim, além de afetar sua capacidade de controlar os impulsos, isso também prejudica a habilidade. Assim, além de afetar sua habilidade de controlar os impulsos, isso também prejudica a habilidade de detectar cheiros. Um estudo realizado na McMurdo University, Austrália, comprovou que quanto maior a tendência psicopática, maior era o desempenho. Um estudo realizado na McMurdo University, Austrália, comprovou que quanto maior a tendência à psicopatia, pior era o desempenho do paciente para identificar cheiros. Essa descoberta pode ser fundamental para os diagnósticos dos distúrbios mentais. Isso porque os psicopatas são conhecidos por burlar avaliações psicológicas, com respostas imprecisas. Mas um teste olfativo seria muito mais fácil de ser. Essa descoberta pode ser fundamental para os diagnósticos dos distúrbios mentais. Isso porque os psicopatas são conhecidos por burlar avaliações psicológicas com respostas imprecisas. Mas um teste olfativo seria muito mais difícil de ser fraudado. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscreva no canal. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscreva no canal para fazer parte desse mundo curioso. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!